Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui para continuar a série Testemunhos para a Igreja. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 22 a 24. O capítulo 22, o título é Os Dois Caminhos. Em 27 de maio de 1856, numa assembleia em Battle Creek, Ellen White teve uma visão, onde ela vê que há dois caminhos dentro da igreja. Ela diz o seguinte: semelhantemente, as duas multidões que percorre são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Ela vê que há dois caminhos, o caminho estreito e o largo. E as pessoas que estão, por exemplo, no caminho largo, elas se vestem de formas extravagantes, do jeito que ela acha que está bonito. Já as pessoas que estão no caminho estreito já são mais comportadas e levam a sério a questão da vestimenta. Ela também vê que muitos que se dizem cristãos estão no caminho largo. Isso é muito duro para nós, né? E ela diz o seguinte: foi-me então dirigida a atenção para os anos de 1843 e 44. Havia naquela ocasião um espírito de consagração que hoje não existe. E isso ela falando em 1856, ou seja, 12 anos depois de 1844. E hoje, meus irmãos, hoje aparenta a mesma coisa. Hoje nós estamos igual 1856, mas não estamos igual 1844. Nossa consagração está muito mal. E ela vê muitos profetas cristãos falando mal de Israel, daquele Israel, do antigo Israel da Bíblia, mas fazem exatamente igual. Muitos se queixam de suas vidas, mesmo sabendo que elas são muito boas em compensação com outras pessoas e pessoas do passado. O capítulo 23 fala sobre a conformidade com o mundo. Nesse capítulo nós vamos ler muito os textos da irmã White porque eles já falam por si só. Não vou ficar explicando nada, ok? Vamos então. Foi-me mostrada a conformidade de alguns professos observadores do sábado para com o mundo. Vi que era uma desgraça sua profissão, uma desgraça a causa de Deus. Desmentem sua profissão, julgam que não são como o mundo, mas dele tanto se aproximam no vestuário, na conversação ou nos atos, que não há diferença. Muitos se vestem em conformidade para com o mundo, a fim de terem influência, cometem, porém, nisto um erro lamentável e fatal. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, vivam segundo a sua profissão de fé. Mostrem essa fé pelas obras da justiça e tornem grande a distinção entre os cristãos e o mundo. Vi que as palavras, o vestuário e as ações devem falar em favor de Deus. Os que professam crer na terceira mensagem angélica ofendem muitas vezes a causa de Deus pela leviandade. Os gracejos, a frivolidade, vi que esse mal se estendiam por todas as nossas fileiras. Vi que devia haver humilhação diante do Senhor. O Israel de Deus devia rasgar o coração e não as vestes. Bom, meus amados, textos muito fortes falando sobre nossas palavras, condutas e principalmente nossas vestes. Muitas pessoas acham, isso não faz o caráter, isso não é aquilo, aquilo não é isso, mas não é isso que Deus pensa. Dois pontos que Ellen White coloca nesse capítulo 23 é sobre a negligência da palavra. As pessoas não estavam mais querendo estudar a Bíblia e isso causava esses problemas de palavras erradas, vestimentas e etc. E ela fala um pouco sobre os pais que não devem deixar seus filhos assistir ou fazer coisas que não são permitidas por Deus. Então são algumas coisas que vocês vão ver no capítulo 23. Eu recomendo que vocês leiam porque é um capítulo, até o momento, um dos mais importantes que eu li, tá bem? O capítulo 24, vamos falar um pouco sobre esposas de pastores. Olha, esse capítulo eu acho que toda esposa de pastor deveria ler, porque é muito importante. Ellen White, ela vê muitas esposas de pastores que não são um auxílio aos maridos, que são atrapalham inclusive a obra dele. Vi que a esposa do pastor deve ajudar o marido em seus esforços e ser exata, cuidadosa quanto à influência que exerce,
pois é observada e espera-se mais dela do que das outras. Seu vestuário deve ser um exemplo, sua vida e conversação também devem ser exemplares, recendendo um cheiro de vida e não de morte. Vi que deve assumir atitude humilde, mansa e todavia exaltada, não se dando a conversações que não tendam a dirigir a mente para o céu. Olha isso, hein? Será que nós estamos vendo isso? Ou será que se alguma esposa de pastor estiver assistindo, está fazendo isso? Vamos colocar a nossa mente para raciocinar. E a gente está falando sobre esposa, mas aqui, meus amados, qualquer esposa que esteja assistindo aqui, ou também maridos, precisamos melhorar muitas coisas em nossa vida. A esposa que não santifica é maldição para o cônjuge, inclusive aqui para o pastor. Não devemos brincar com Deus, né? Achar que a gente está enganando Deus, porque isso não existe. E Ellen White também tem um último texto que eu gostaria de ler para vocês, que diz o seguinte: a cobiça, o egoísmo, o amor ao dinheiro e o amor do mundo permeiam todas as fileiras dos observadores do sábado. Estes males estão destruindo o espírito de sacrifício entre o povo de Deus. Então a gente precisa, meus amados, tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. Se estamos sendo egoístas, se o nosso amor pelo dinheiro está acima de qualquer coisa, e também o amor ao mundo, pois é exatamente isso que Satanás quer colocar em nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos vemos então no próximos capítulos. Tchau, tchau.